Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Meu nome é Elisete Gacilaso. Vamos hoje ao capítulo 4 do nosso livro Mulheres Refeitas dos Cacos. Adultério, a quebra de uma aliança. Não é à toa que o adultério é chamado de traição. É uma infidelidade que trai a confiança, trai o amor, quebra a aliança firmada no altar com a pessoa amada. O casamento é uma união instituída por Deus. É a união de almas e de corpos. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando uma só carne. Vivemos mais tempos de nossas vidas com nosso cônjuge do que vivemos com nossos pais. Formamos uma família juntos, criamos laços de amor e cumplicidade. Temos uma aliança. Vivemos no matrimônio muitas emoções e sentimentos, prazeres, alegrias, tristezas, amor, raiva, ódio, medo, dúvidas, discussões, problemas, brigas, reconciliações, lutas, conquistas e vitórias. Dividimos nossas coisas, moradia, refeições, finanças, espaço, armários, nossa cama, nosso espaço e nossa vida, nossa intimidade, nosso próprio eu. Somos parceiros, companheiros, solidários, cúmplices, amigos e amantes. Temos nossas diferenças e nos adaptamos a elas. Quando ocorre uma traição, qualquer que seja, como uma mentira ou a ocultação de um fato, uma calúnia, uma difamação ou um adultério, vemos nossa vida ruir, nosso lar desmoronar. A confiança fica quebrada. Creio que o adultério é uma das piores traições na vida de um casal. É mais difícil e dolorosa de ser perdoada. O cônjuge traído sente-se desvalorizado, mal amado, usado e descartado. Com infidelidade vêm as mentiras, as desculpas, os segredos, os atrasos. Tudo vem num terrível pacote. A descoberta desse fato causa muita dor. Como vamos reagir é que determina a nossa atitude ao que fazer. Quando o outro resolve sair de casa para viver com sua amante, assumindo de vez o romance, não há muito o que fazer, infelizmente. Vale lutar para consegui-lo de volta? Se ainda existir amor capaz de superar tudo, vale a pena. Tem que haver perdão genuíno e não deixar nenhuma raiz de amargura. Amor e perdão nessa situação farão toda a diferença. Porém, se ele saiu e bateu a porta ao sair levando consigo uma mala, não só de roupa, mas de uma vida a dois, cheias de sentimentos e ressentimentos, deixe-o ir. Deixe que se vá. Ele rompe os laços matrimoniais perante Deus e quebrou a aliança entre vocês. Vire a página e perdoe. Não será de imediato, leva-se um tempo para perdoar, para a raiva e desgosto passarem. Peça o consolo do Espírito Santo. Libere perdão ao seu esposo e à amante dele também. Diga-lhes que os perdoa em nome de Jesus. Será bom manter um relacionamento saudável quando houver guarda compartilhada de filhos. Não ressuscite o morto. Não desenterre o defunto ficando lamentando e chorando, se amargurando e adoecendo. Peça vida e cura, saúde, alegria, honra e quebra de cadeias. Só Ele pode proporcionar isso se o buscar de todo o coração. Diante de um adultério, vejo 3 situações. Primeira, o divórcio. Biblicamente, entende-se que o adultério é o principal e real motivo para o rompimento da aliança firmada entre o casal, permitindo-se o divórcio. Nesse caso, o divórcio sempre traz conflitos emocionais e financeiros. Ambos têm tudo a perder: guarda dos filhos, pensão alimentícia, venda de bens e sua divisão. Bom que seja amigável e que se mantenha um relacionamento, no mínimo, saudável e socialmente aceito. 2. Perdão e restauração. Vejo inúmeros casais perdoando infidelidades e restaurando casamentos. O amor pode superar tudo juntamente com o perdão. Arrependimento sincero do cônjuge infiel é imprescindível para que haja uma restauração completa,
uma renovação de aliança. Se não tiver um arrependimento sincero, poderá haver tropeços novamente. Ouvi algumas mulheres dizerem que após a reconciliação tiveram muitas alegrias, um renovo no casamento e até filhos que nasceram depois, que não teriam vivido isso tudo se tivessem se divorciado. 3. Aceitar a situação de viver juntos. Vejo 2 casos aqui. Um que perdoa e luta pelo casamento em nome do amor e da família. Crê que pode mudar a situação e suportar com paciência. Espera em Deus uma solução. Por outro lado, tem o caso em que a pessoa é conivente com a situação. Sabe que o cônjuge tem um amante e acaba aceitando mesmo a contragosto por motivos que não sabemos explicar. E só ela sabe. Talvez para não separar a família, não dividir os bens, por dependência emocional e financeira, ou por amor, ou por orgulho. Bem, cada um sabe o que faz e não nos cabe julgar a ninguém. Poderia dizer a respeito disso que é um relacionamento tóxico, porque traz desgastes emocional, que faz mal à pessoa e que também não agrada a Deus, porque ele não permite a mácula, mancha, no leito conjugal. É diferente de perdoar e restaurar, começando um renovo no casamento edificado por Deus, onde houve arrependimento e renovação de aliança. Conheço um caso em que o casal vive de aparências. Ele apresenta a linda esposa à sociedade, mas tem uma amante fixa do conhecimento dela. Ela não deseja abrir mão de seu posto de esposa, até mesmo porque lutou muito para que chegasse onde estão. Ele passa os feriados com a outra enquanto ela fica só. Vivem bem em harmonia desse modo. Ela é recompensada com presentes caros e tem muito a perder financeiramente num divórcio. Infelizmente, existem homens que são os Salomões, que gostariam de ter 1000 mulheres como Salomão teve. Não se contentam com a monogamia que foi instituída por Deus. Também há na atualidade relacionamentos abertos, para casais que têm a liberdade de procurarem parceiros extraconjugais. É um relacionamento cheio de promiscuidades e libertinagens. Esse é um relacionamento totalmente fora dos conceitos morais e cristãos. O adultério desvaloriza seu parceiro, e o que aceita dividir seu leito com outro é humilhado e desonrado. A Bíblia trata como prostituição qualquer pecado sexual, sem ser exatamente a prostituição como entendemos, que é vender seu corpo, de ser meretriz. O termo na Bíblia refere-se à prostituição propriamente dita, lascívia, libertinagem, luxúria, fornicação, relações entre pessoas solteiras, adultério, relações extraconjugais e impureza sexual, promiscuidade e outros. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, verso 4. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Depoimento de Maria. Maria passou por muitas coisas, muitos casos de infidelidade de seu esposo, mentiras e enganações. Em um casamento abusivo, adquiriu doenças psicossomáticas relevantes devido ao sofrimento. Depois de 35 anos, conseguiu perdoar seu esposo e espera ainda uma regeneração completa dele. Depoimento. Sou Maria e casei muito jovem, com 17 anos, e ele com 31 anos, 14 anos mais velho.
Isso não seria um problema se não fosse seu ciúme exagerado e doentio. Eu era de família muito humilde, carente, e vi nele uma tábua de salvação que podia mudar minha vida. Fomos morar juntos e com 18 anos tive a minha primeira filha. E depois de 3 anos tive a segunda. Ele me mandou operar, fazer laqueadura para que não tivéssemos mais filhos, sem levar em conta meu desejo. Ele sempre decidiu e decide as coisas sem minha participação. Ele sempre está certo de tudo e não aceita contradições. Quando as crianças estavam com 8 e 5 anos, bati o pé e decidi trabalhar, mesmo criando a maior confusão com ele, brigas e discussões. Ele chegava bêbado em casa e fazia 1000 exigências. Bebia todos os dias. Não me batia, mas me empurrava em frente às minhas filhas. Fui trabalhar numa montadora e lá fiquei por 4 anos, quando tive que sair devido ao meu marido. Nossas filhas estavam pré-adolescentes e ele dizia que se acontecesse algo com elas, como uma gravidez, eu seria culpada. O bairro onde morávamos era muito carente e era muito comum meninas ficarem grávidas aos 11 anos. Eu acumulava muitas mágoas, muitos ressentimentos. Meu corpo todo doía, sentia muitas dores na alma e no físico. Ele nunca me pediu perdão. Sempre na dependência financeira dele, vivendo um casamento abusivo, com pressão psicológica e emocional. Somos de Manaus e agora vivemos no Paraná. Meu marido era marítimo, era contramestre fluvial. Às vezes trabalhava na base, em terra, como falamos, e na água, quando nos barcos. Viajava pelo interior da região e também para outros estados, como em Porto Velho e Rondônia. Os anos se passaram, minhas filhas cresceram e eu ali na mesma situação. Ele me controlando em tudo. Nem num grupo de ginástica podia participar, nem um bom dia para um vizinho nenhum, para vizinho nenhum. Se eu falasse com um homem, já pensava que eu estava traindo. Se falasse com uma mulher, estava enviando e recebendo mensagens de algum homem. Eu só me anulava, vivia no cárcere sem vontade própria, sem liberdade de ação. Para não contrariar e gerar mais confusão e desconfiança, eu me anulava. Toda essa situação, toda essa desconfiança dele era porque ele me traía e achava que eu poderia fazer o mesmo. Só que o que estava encoberto hoje pode ser descoberto amanhã. Numa coincidência da vida, por ironia do destino, algo surpreendente aconteceu. Minha filha foi trabalhar numa fábrica e conheceu uma jovem com o mesmo sobrenome. Pensando que poderiam ser parentes, mostrou a foto de seu pai para a colega. Para a surpresa delas, era a foto do pai da moça também. Elas eram mais que parentes, eram irmãs por parte de pai. Imagina que triste coincidência. Ele não era apenas o pai, mas o marido da mãe dela. Mantinha 2 famílias. Mas como? Foi a primeira pergunta que fiz porque ele não dormia fora de casa. Nunca suspeitei de nada. A moça falou que ele ia para sua casa durante o dia e que viajava à noite a trabalho. Só que nessa época ele estava trabalhando em terra. Acho que suas viagens eram lá em casa. Ou seja, estava mentindo para ela e me enganando. Até hoje não sei como ficou essa história com a outra mulher, porque quando confrontado com o caso, ele permaneceu em silêncio. Assim ele fazia. O silêncio consente. Não sei se essa história terminou ou continua porque tem uma filha desse relacionamento. Quando ele mudou de emprego e começou a viajar a Porto Velho, as coisas ficaram escancaradas mesmo. Não podia mais esconder. O telefone era vigiado com zelo, não desgrudava dele nem quando ia ao banheiro. Um dia, enquanto ele pagava as contas na lotérica e eu esperava fora da fila, ele me deixou ficar com o celular quando veio uma mensagem. Oi, amor. Respondi por ele. Oi, amor, fala. Ela escreveu que precisava comprar um bolo para o aniversário da tia, que custava R$200. Pedia o favor para ele comprar. Foi uma punhalada. Nesse dia, quando fomos para casa, reagi e brigamos feio, com ofensas dos 2 lados. Eu até joguei o seu celular na parede e ele quebrou. Aí minha filha conversou com ele e então ficou mais calmo. Depois disse que era uma brincadeira da moça da segurança do trabalho, que gostava de brincar.
Depois já era outra pessoa. Tentou, mentiu tudo o que pôde. Não sei como sustentava a amante, porque eu ficava com seu cartão, já que ele ficava fora de casa até por 3 meses a trabalho. Graças a Deus, nunca faltou nada para nós. Vivemos bem dentro do possível. Foi um bom pai, nunca proibiu nada às meninas. Tivemos sim momentos bons e felizes. Ele tem seus pontos positivos, qualidades que contaram muito. Se não fosse isso, não estaria mais com ele. Como ele ficava muito tempo fora de casa, estranhei o fato de não querer ter relações comigo, dizendo estar cansado e até impotente. Um dia estávamos na panificadora de nossos amigos e notei uma moça conversando com a dona no caixa. Depois que ela saiu, ficou conversando com meu esposo lá fora. Sempre fui muito discreta. Não sou de fazer escândalos, só reparei. Passados uns dias, ficamos sabendo que aquela moça era a cozinheira do barco e a mulher dele. Ele tinha lhe dado uma casa e sustentava seus 5 filhos. Fiquei arrasada. Desliguei o celular por uns 5 dias para não atender aos seus telefonemas. Até que um dia o atendi e lhe contei o que sabia. Ele começou a dizer que era tudo mentira, negando até o último. Alguns dias depois ele voltou para casa e engoli essa história com muito ressentimento. Passado alguns meses, quando ele estava na base do trabalho, liguei às 2 horas da manhã e uma mulher atendeu dizendo o seu nome. Quando perguntei e repassando o telefone para ele, disse: "Amor, é para você." Quando ele atendeu, eu disse: "Então está mesmo com essa mulher?" Ele respondeu: "Estou sim. E daí?" Uau! Foi muito humilhante. Foi terrível. Quando voltou para casa depois de 1 mês, disse que tinha terminado o caso, não tinha mais nada com ela. Propus de ficar com ele lá na base. Ficava 15 dias com ele e 15 dias em casa. Não conheci lá essa mulher. Um tempo depois, ele se desligou da empresa, mas ficou com ela por mais de 1 ano. Ela continuava ligando para ele. Um tempo depois, ficamos sabendo pela dona da panificadora que essa moça morreu atropelada. Muitas vezes pensei em me separar dele. Uma vez, ainda quando as crianças eram pequenas, ele nos deixou trancadas em casa e levou a chave. Pulamos a janela e fomos até minha mãe, que era um pouco longe. Ela me aconselhou a não me separar e à noite ele foi nos buscar. Esse sofrimento da alma me fez adoecer no físico. Comecei a ficar muito doente. Ansiedade, gastrite, hipotiroidismo, imunidade baixa e depressão. Cheguei ao ponto de perder a coordenação motora que nem conseguia escrever. Graças a Deus voltei a escrever, mas minha caligrafia não é mais a mesma. Fazemos 40 anos de casados, mas há 5 anos apenas liberei perdão a ele por todos os seus atos. Meu pastor me aconselhou e me ajudou nesse processo, dizendo que se queria ficar com ele, se gostasse dele, que eu perdoasse, porque o importante é ter paz. Pegamos Covid e ele ficou bem mal, foi hospitalizado. As coisas estão mais calmas agora e espero que Deus faça uma transformação na vida dele. O perdão foi libertador mesmo. Deu-me alívio. Estou mais tranquila e oro para que Deus o alcance. Ele está idoso e vai voltar para Manaus, porque lá é a nossa terra. Estou em tratamento médico no momento, e depois é possível que retorne para lá também. Como na maioria das histórias reais, ainda não teve um final feliz, mas creio que Deus me recompensará um dia e o alcançará. Assinado Maria. Depoimento de Amélia. O casamento dela foi de altos e baixos. Descobriu 2 traições que resultou em separação. Quando ela ficou doente, viu nele um amigo e companheiro que cuidou dela e da filha. Percebeu que ainda havia amor entre os dois. Reataram com o compromisso de dar um renovo no casamento e no espiritual. Depois da reconciliação, tiveram mais uma filha, que os alegra e completa a sua família. Eles firmaram a casa na rocha, porque antes estava na areia. Vinha o temporal e a levava. Agora está construída sobre a rocha e segue firme contra os temporais. Depoimento. Casamos muito novos e discutíamos muito, mas nada muito sério. Vivíamos bem, nos gostávamos muito.
Depois que conquistamos nossa casa e carro, decidimos ter um bebê. Parece que as coisas pioraram nesse período. Eu era de família evangélica e ele não. Depois de ter ficado um tempo fora da igreja, voltei e ele me acompanhava, mas não éramos 100% de Jesus. Num domingo, quando acabamos de chegar à igreja, sentei e fui desligar o celular quando vi uma mensagem. Era anônima, de uma moça que dizia que tinha ficado com meu marido e ainda contava sobre o caso. Descobri a primeira traição dele. Mostrei-lhe a mensagem e saímos. Houve uma briga feia, fiquei muito brava, com raiva. Arrumei minha mochila para sair de casa. Achei que ali seria o fim do nosso casamento, do sonho de engravidar, de termos um filho, formarmos uma família. Ele me pediu perdão e disse para me ficar, que voltássemos para a igreja, que as coisas iriam melhorar. Eu o perdoei, mas sempre com desconfianças. Depois disso engravidei e ficamos muito felizes quando nossa filha nasceu. Estava tudo bem, muitas alegrias e felicidades. Um dia estava no carro do meu pai e o vi abraçado com a sua aluna. Isso aconteceu 3 anos após. Saí do carro e pedi a chave da casa, peguei minhas coisas e fui morar com a minha mãe junto com a nossa filha. No começo da separação, o ódio me dominava. Chorava muito quando minha filha ficava com o pai. Passado um tempo, fui morar no apartamento com a criança e trabalhava e estava bem. Nessa época, tentamos voltar. Ficávamos 2 a 3 meses juntos, mas era muita mágoa, muita desconfiança. Então nos separamos de vez. Aí ficamos amigos. Ele buscava minha filha na escola e ficava me esperando até eu voltar para casa. Até fomos trabalhar juntos e meu sentimento era de amizade. Fiquei muito doente de pneumonia forte e pedi a ajuda dele para cuidar da nossa filha porque eu estava acamada e debilitada. Ele foi, cuidava da nossa filha e de mim, fazia-me sopa e me atendia no que precisava. Ali comecei a notar algo diferente nele. Nem marido cuida assim muitas vezes, quanto mais um mês. Começamos a namorar novamente. Reatamos nosso casamento e depois de 3 meses juntos, engravidei da segunda filha. Ele, nessa época, recebeu uma boa proposta de trabalho no litoral. Então, voltei a morar com minha mãe e as 2 crianças. Foi difícil, me senti sozinha. Foi quando voltei a orar mais, entregar minha vida a Jesus, confiar nele. Nossa filha nasceu com os pezinhos tortos e precisava usar gesso para corrigir, que era trocado toda semana. Está normal agora, graças a Deus. 1 ano depois, fomos morar com ele no litoral, em família. Começamos a congregar na igreja, querendo muito viver com Cristo, viver sua palavra. Determinamos a ter um renovo no casamento. E temos sim, vivido isso em nosso relacionamento. Não posso atribuir a ele todo o peso. Não o traí, mas entrei em contato com um ex-namorado pelo Facebook e trocamos mensagens, o que magoou meu esposo. Perdoei, mas também precisei ser perdoada por ele e pelos meus erros, porque não sou perfeita. Na verdade, existe muito amor entre nós. Faremos o possível para vivermos bem com companheirismo e amor, com as bênçãos do Senhor. Hoje, meu esposo e eu servimos no reino. Ele serve no ministério Atalaia e eu no infantil. Estamos assumindo agora o ministério de casais. Precisava dar esse testemunho que vem me queimando para contar que existe a restauração através do amor e perdão. Que isso sirva de testemunho e ajude outros casais que pensam que não tem mais solução. Que seja para a honra e glória do Senhor. Assinado, Amélia. Depoimento de Elizabeth. Elizabeth conta a história de seus pais, em que sua mãe descobre a infidelidade de seu marido em pleno resguardo, ficando doente após isso. Tudo aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade e minhas irmãs de 8 e 10 anos, e minha mãe estava prestes a dar à luz a mais uma menina. Meus pais eram comerciantes. Meu pai tinha uma mercearia e minha mãe uma lojinha que ficava na sala da frente da nossa casa, ao lado da mercearia. Meu pai tinha um romance com a professora da minha irmã e planejava nos deixar para ir morar com ela. Quando minha mãe estava no hospital porque tivera bebê, meu pai nos deixou em casa num domingo à tarde para visitá-la. A visita feita por ele foi bem rápida, com a desculpa de ter que voltar logo para casa para cuidar de nós.
Enquanto isso, a moça o esperava no carro. Ele voltou bem tarde em casa naquele dia, passando o resto do dia com a sua amante. Um dia, minha irmã mais velha descobriu uma carta dele para a tal moça e entregou para nossa mãe. Era uma carta de amor e planejamento de abandono do lar. Levariam as duas mais velhas com eles e deixariam as mais novas, eu e a bebê recém-nascida, com minha mãe. Foi horrível. Muitas brigas, discussões e choro. Um dia, essa moça e sua mãe foram discutir na nossa loja e começaram uma briga feia. A senhora mais idosa quebrava as coisas com a sua bengala. Eu fiquei muito assustada e fui me esconder no porão da casa, que era escuro e apertado. Até hoje detesto lugares apertados e escuros. Os homens da mercearia de meu pai foram separar a briga das mulheres. Meus avós paternos, que moravam perto de nós, fizeram uma reunião familiar lá em casa com nossos pais. O patriarca da família brigou muito com meu pai, chamando-lhe a atenção e que honrasse o compromisso assumido no altar e cuidasse de sua família, pois tinha 4 filhas, uma recém-nascida. Então eles ficaram juntos. A moça se mudou de bairro com a sua família e casou-se um tempo depois. Minha mãe sofreu tudo isso no seu resguardo e entrou numa tremenda depressão. Lembro-me de vê-la deitada num quarto escuro com os olhos abertos olhando para o teto. Nem cuidava de minha irmãzinha e nem de nós. Ficava ali, inerte. Uns 2 anos depois disso, eles se converteram a Jesus. Batizaram-se e meu pai foi um servo de Deus. Fomos criadas no Evangelho e nosso pai foi um homem maravilhoso, querido, amoroso, respeitado por todos. Minha mãe era durona com ele, autoritária, gostava de mandar, mas o amava muito. Em seu leito de morte, ainda declarou seu perdão e amor, pedindo perdão e dizendo-lhe que o amava. Após sua morte, encontramos na cômoda de seu quarto uma caixinha de lata decorada e já enferrujada, aquela de biscoitos finos, com as correspondências de quando eram namorados. Emocionadas, nos divertíamos lendo aquelas cartas de amor tão antigas. Para nossa tristeza e surpresa, encontramos aquela carta encontrada naquele dia. Por que ela guardava isso? Foi a nossa pergunta. Por que ficar remoendo essa dor? Por que desenterrar o defunto que já cheira mal? Não sei se ela o perdoou quando se converteu ou se o perdão só foi liberado em seu leito de morte. O que posso dizer é que houve restauração e continuaram até o fim. Nossa família foi feliz, nunca nos faltou nada, e foram pais que nos ensinaram a caminhar com Jesus. Foram avós muito queridos e amados por todos nós. Louvo a Deus que o inimigo não conseguiu separar nossa família. Deus tinha um propósito conosco. Sempre via minha mãe lendo a Bíblia e meu pai orando por nós de joelhos às 5 horas da manhã. Ele orava no sótão da casa que ficava em cima do meu quarto. Ficava ouvindo sua oração para escutar o meu nome. Quando ouvia mencionar meu nome, levantava feliz para estudar e trabalhar, porque já tinha o passaporte da bênção do dia. Obrigada, Deus, pelos meus pais e por ter feito a obra da reconciliação na vida deles para que fôssemos uma família feliz. Assinado, Elizabeth.